Nós começamos há dois domingos atrás uma série de mensagens, fazendo parte já da alusão ao nosso aniversário e buscando voltar às coisas simples e fundamentais do Evangelho. Uma série de mensagens sobre o tema Nós não negociamos. Não negociamos. A primeira mensagem nós tivemos falando que não negociamos a palavra do Senhor. O quanto ela é valiosa para nós, o quanto ela é o nosso esteio. Domingo passado nós não negociamos os valores familiares. Estivemos aqui mostrando a visão bíblica sobre família e a visão a que essa igreja é comprometida acerca da família. E hoje nós vamos falar sobre o tema não negociamos a fé. Não negociamos a fé. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Mais uma vez, eu te convido a reverentemente se pôr em pé, se você pode, para lermos esse texto bíblico. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos fazer, num primeiro momento, essa leitura como está sendo projetada, e depois eu vou fazer uma leitura em uma outra tradução aqui, que eu gostei muito. Mas vamos lá, vamos ver se nós conseguimos uniformizar aqui a leitura. Vamos lá, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nesse, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Agora ouça a leitura que eu vou fazer nesse mesmo texto, nessa tradução que diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Nosso Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, diante da Tua mesa espiritual, como filhos que desejam ser alimentados pelo Pai. Ó Senhor, que o Senhor derrame sobre esta igreja e sobre aqueles que ouvem esta palavra à distância pela transmissão, do Teu Espírito, derrama do Teu poder. Ó Senhor, derrama da Tua instrução, porque nós precisamos aprender de Ti. Fala conosco, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Escutem com bastante atenção o que passo a vos falar a partir de agora. Para a teologia, a mensagem que vou pregar nessa noite, ela é classificada como apologética. É aquela mensagem que vem em defesa da fé. Mas eu prefiro chamar de bíblica, de cristocêntrica. A nossa preocupação nessa noite não é mostrar que a nossa igreja é melhor do que qualquer outra igreja. Longe de nós isso. Mas é tão somente a de nos mantermos fiéis à palavra do Senhor, a de não nos apartarmos desta palavra. No texto que lemos,
O apóstolo Paulo está alertando aos crentes, alertando a igreja, que não mude o entendimento por causa das pressões que viriam nos últimos tempos. Não mudem o entendimento, não mudem a visão, não mudem a convicção de vocês pelas pressões que vocês irão sofrer. O que Paulo está dizendo é: vocês não podem mudar a pregação para acomodar interesses ou situações qualquer que sejam. Firme-se nos ensinamentos. Vocês não podem mudar as práticas cristãs. Não podem mudar essas práticas para fazer o que todos estão fazendo. Permaneçam nas boas práticas cristãs. Vocês não podem negociar a fé plantada pelo Senhor Jesus em vossos corações e que é o fundamento da igreja. Vocês não podem fazer isso. Provérbios 22, 28, a palavra nos alerta: não removais os marcos antigos que os teus pais colocaram. Não remova. Esse evangelho não surgiu conosco. Ele veio de Cristo. Foi pregado pelos apóstolos. E antes dessa igreja existir, desses crentes existirem, milhares e milhares nos antecederam e lutaram para manter esta palavra e chegar até nós. Nós não temos o direito de remover esses marcos. Eu quero apresentar a vocês alguns dados estatísticos de levantamentos recentes que foram feitos por órgãos oficiais. A população de evangélicos atualmente no Brasil é de cerca de 70 milhões. Ou seja, 1/3 da população brasileira. Você sabia que a quantidade de evangélicos no Brasil hoje é maior do que a população do Império Romano na época de Paulo? 70 milhões. A população do Império Romano na época de Paulo era em torno de 60 milhões. E eles ficavam abismados com a quantidade de pessoas. E o evangelho estava, irmãos, numa região pequena do império. Eles sonhando um dia alcançar toda a vastidão do Império Romano. E só hoje aqui no Brasil nós temos 70 milhões. São mais de 110 mil templos evangélicos. 110 mil templos evangélicos. A estatística é que todos os dias, em média, surgem 17 novos templos evangélicos no Brasil. Mas hoje, em pleno século 21, é com muita tristeza que nós constatamos que boa parte das igrejas evangélicas no Brasil não estão seguindo o conselho de Paulo. Não estão atentos para o alerta que ele deixou, quando ele diz: não vos mova facilmente do entendimento que vocês têm recebido da palavra. Hoje, em muitos lugares, irmãos, e o que eu estou falando é facilmente constatado por todos vocês. O que vale são templos cheios, são contas bancárias milionárias. O que vale é a disputa por fiéis através dos meios de comunicação de massa, pregando tudo menos as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero nessa noite afirmar mais uma vez com toda a convicção que há no meu coração:
Nós não negociamos a fé. A fé genuína que recebemos como ensinamento do Senhor para nós não tem preço. Eu quero deixar aqui declarado algumas coisas que cremos como igreja, que cremos como crentes em Cristo Jesus, que cremos como Igreja Batista Betânia, e que nós não negociamos, que nós não nos movemos. A primeira coisa, aqui nós pregamos o evangelho da salvação, mas também o evangelho de mudança de vida. Para nós, tão importante quanto a salvação do homem é a mudança de vida a partir da sua conversão em Cristo Jesus. Queridos, vida cristã não é um vale tudo, como alguns estão vivendo por aí. Não é aceite Jesus e viva como quiser. Não é isso. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, olha o que a palavra de Deus diz quanto à mudança de vida, que aquele que se converte deve manifestar. Efésios 4, 22 a 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, está aí. Quanto à antiga maneira de viver, ou seja, quando vocês ainda não tinham o evangelho, agora vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. No modo de pensar, a revestir-se de um novo homem criado por semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. O que Paulo está dizendo, se converteu, tem que mudar. Tem que mudar. Se fosse para viver da mesma forma que vivia no mundo, que ficasse no mundo. Se converteu, é nova vida em Cristo Jesus. É assim que cremos, é assim que pregamos, irmãos. Não é um ser crente de qualquer jeito, do jeito que eu quero, é do jeito que a palavra ensina. Camarada diz que é crente, mas é um mentiroso, é um enrolão, é fofoqueiro, é prostituto, é adúltero, e abre a boca para dizer que é crente. Cadê a mudança de vida? Nós não ensinamos assim, porque não aprendemos assim do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 7, 16 e 17. Falando sobre os discípulos, falando sobre a igreja, falando sobre os convertidos, vocês os reconhecerão por seus frutos. Por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas da minha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Irmãos, nós somos transformados para dar bons frutos, para uma nova vida, para uma vida, irmãos, que agrade ao Senhor. É conversão, é mudança de vida. É assim que nós ensinamos e nós não negociamos isso.
É triste ver, irmãos, igrejas que atraem as pessoas e permite todo tipo de prática pecaminosa e é conivente. Porque Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, irmãos. Isso é a pura verdade. Mas Ele nos ordena: deixai o pecado. Deixai o pecado. Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz: porque cada um de vocês deve abandonar a mentira. Olha aí. Falar a verdade, mentira, pois é, abandone, lute contra ela. Isso não é comportamento de servo de Deus. E nós temos que ensinar essas coisas. Fale a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros uns dos outros. Na frente, diz: vocês quando ficarem irados, ok, é humano ficar irado, não pequem. Não se deixem possuir pela ira, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é se tornar uma pessoa iracunda e estar se vangloriando disso. A Bíblia nos desafia a mudar, irmãos. Na sequência, o próximo versículo: e não deem lugar ao diabo. Essa é a nossa luta, a luta por um viver transformado. Viver transformado. O próximo versículo diz: quem furtava, não furte mais. Não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Ok, pastor, eu era uma pessoa errada. Você era. O evangelho mudou a tua vida. É isso que nós ensinamos, irmãos. Não é ficar de qualquer jeito, sabe? E dizendo: Cristo habita em mim. Cadê os frutos da presença de Cristo na tua vida? Na sequência ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Algumas coisas, irmãos, que fazia parte de um linguajar antigo, o Senhor já transformou. Eu já não falo mais o que me vem à boca. Eu já não uso a minha palavra para denegrir as pessoas. Eu já não uso a minha palavra para chamar palavrões. É esse tipo de mudança, irmãos, que o evangelho faz. E nós não negociamos isso. Nós não abrimos mão disso. Mas uma segunda coisa, irmãos, que nós não negociamos. Escuta bem. Aqui, o teu dízimo e a tua oferta não compra milagres e nem compra bênçãos. O teu dízimo e a tua oferta aqui não compra milagres e nem compra bênção. Elas ajudam a sustentar a obra missionária da igreja. Ela ajuda nos projetos sociais da igreja e na manutenção do templo. É para isso. Não vem achando que vai dizimar, que vai ofertar em troca de um milagre, de uma bênção. Nós não temos autorização do Senhor para ensinar dessa maneira. Não temos. Nós não podemos aqui, irmãos, prometer milagre para ninguém. Viva a sua vida com o Senhor, em intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz que isso é consequência. Eles vão acompanhar a história da igreja. Mas não porque eu dei uma quantia, isso, aquilo, outro. Não. Não é ensinamento que recebemos do Senhor. Vocês nunca me verão pregando aqui na igreja: traga os paralíticos, traga os cegos, traga os doentes aqui, porque nós vamos aqui agora resolver tudo isso. Nós pregamos o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo Jesus. Nós cremos que Cristo cura, que Cristo transforma o coração, mas nós não barganhamos com isso. Isso compete à soberania do Senhor.
Nós oramos pelos enfermos, nós oramos pelos doentes, mas o Senhor decide. Agora eu digo para vocês, convida as pessoas para serem edificados na palavra, para receber a palavra do Senhor em suas vidas, para receber a ministração do Espírito Santo de Deus. Isso nós ensinamos, para serem acolhidos em amor pelos que estão aqui. Isso podem fazer, porque isso o Senhor tem nos ensinado. O teu dízimo e a tua oferta não compra privilégios, nem tratamento diferenciado aqui na igreja. Não compra. Você não vai ver ninguém aqui sendo tratado de maneira diferenciada, porque contribui mais ou contribui menos, porque nós não aprendemos assim do Senhor. Não me interessa. Isso é uma coisa entre você e Deus. O quanto você oferta, o quanto você dizima, não nos interessa. Olha o que a palavra de Deus nos ensinou, e é isso que nós pregamos aqui. Tiago 2:1 diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Não façam acepção, não façam diferença entre as pessoas. Todas as pessoas que estão aqui são amadas pelo Senhor e devem ser amadas por nós. São respeitadas pelo Senhor e devem ser respeitadas por nós, independente da condição, da origem, do lugar onde veio. Todos são iguais. Aqui todos os irmãos são tratados bem, independente da posição. Na igreja nós temos militares, nós temos advogados, aqui na igreja nós temos empresários, aqui na igreja nós temos autônomos, profissionais liberais, temos irmãos que trabalham na construção, temos irmãos desempregados, todos são amados. Quando entra daquela porta para cá, a patente, a função fica lá fora. Aqui dentro é crente, é ovelha, é servo de Deus. Não chamamos ninguém aqui pela patente, é doutor, é isso, aquilo outro. É servo de Deus, é crente em Cristo Jesus, é ovelha do rebanho do Senhor. Aqui o teu dízimo e a tua oferta não dá direito de você mandar na igreja. E eu não estou mandando recado para ninguém, que vocês conhecem o pastor e sabem que ele não é disso. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Não é porque eu contribuo com quantia X, isso, aquilo outro, que eu tenho direito de mandar. Aqui só quem manda é Deus. A igreja pertence a Ele. É Ele que manda, é Ele que é autoridade, a igreja é dele. Aqui quem tem que ser agradado não é homem, quem tem que ser agradado é Cristo. Nós não trabalhamos para pessoas aqui. Quem serve, serve ao Senhor de todo o coração, serve para a honra e glória do Senhor. E isso nós não negociamos, porque é assim que nós temos aprendido na palavra. E mais, ninguém aqui tem autorização de Deus para inventar a obrigação de que as pessoas têm que contribuir financeiramente com a igreja. Aqui quem contribui não é obrigado, não é pressionado. Porque o princípio da contribuição financeira que seguimos é o que está na Bíblia. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com... Aleluia. É assim, é com alegria, é por consciência, é por fidelidade, é por amor. Louvado seja Deus por isso. Mas uma outra coisa que nós precisamos deixar bem claro, que é prática dessa igreja, que é convicção nossa, e nós não mudamos. Aqui, irmãos,
O pecado não muda de nome dependendo do pecador. Escutem bem. O pecado não muda de nome dependendo do pecador. Pecado é pecado. A Bíblia não chama pecado de deslize, chama de pecado. A Bíblia não chama pecado de pequena falha, chama de pecado. A Bíblia não considera pecado algo normal, mas algo que agride a santidade de Deus e que todo homem deve lutar contra ele. A Bíblia não chama pecado de erro bobo, chama de pecado. E é assim que nós ensinamos, porque é assim que nós encontramos na palavra. Pecado na Bíblia não é algo relativo. Não muda dependendo do irmão que cometeu. Não muda porque agora foi o pastor que cometeu. É pecado do mesmo jeito. E deve mudar da mesma forma. Mentira é pecado quando é cometido pelo não crente, mas é pecado quando é cometido pelo crente. E tanto um quanto o outro deve abandonar. Fofoca é pecado quando é cometido pelo adolescente, mas é pecado quando é cometido pelo adulto. Todos devem abandonar. Irmãos, tempo de evangelho, porque eu tenho muito tempo já, porque eu não sou mais menino, porque eu já estou perdendo os meus cabelos na igreja. Irmão, tempo do evangelho. Oposição eclesiástica não é passe livre para pecar. Não é. Porque eu tenho mais tempo, não quer ser repreendido, anda em correção. Mas, irmãos, não é porque eu já tenho tanto tempo, porque a minha posição eu sou obreiro, não, porque a minha posição eu sou professor de EBD, porque eu sou pastor da igreja. Não tem passe livre para pecar. Sabe o que o teu tempo de evangelho e a tua posição eclesiástica te dá? Maior responsabilidade diante de Deus e diante da igreja. Tem mais tempo de evangelho, tem mais responsabilidade. Está numa posição eclesiástica de liderar, a tua responsabilidade diante de Deus é maior. E não sou eu que digo, é Jesus que nos ensinou. Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. Palavras do Senhor Jesus. Está ali. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites, porque não conhece. Porque o nível de conhecimento dele é mínimo. A quem muito foi dado, muito será. Irmão, já tem mais tempo de rodagem. A exigência, a régua para você está mais alta, meu irmão. Porque eu já leio a Bíblia. É bom saber que o irmão lê a Bíblia, meu irmão. Porque então vai ser cobrado que você pratique a Bíblia. Eu não li, comece a ler. Não há como fugir. Muito será exigido. E a quem muito foi confiado, liderança da igreja, a quem muito foi confiado, muito será pedido. Eu tremo diante do Senhor todos os dias, porque sei que quando estiver na presença dEle, eu serei cobrado por Ele, pelas responsabilidades que me designou. E não irei alegar inocência, e não poderei alegar despreparo. Se errei, consciente da palavra eu estava.
Eu quero concluir dizendo 3 coisas. A nossa igreja, a Igreja Batista Betânia, não é formada de pessoas perfeitas. Todos aqui são humanos, são falhos, são suscetíveis ao erro. Mas é formada de pessoas que são permanentemente desafiadas pela palavra a buscar o aperfeiçoamento. Todos os dias, a palavra de Deus tem inquietado cada um de nós, a partir do pastor dessa igreja, a buscar o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. A nossa caminhada diante de Deus é uma caminhada crescente. A cada dia eu sou desafiado pelo Senhor e pelo Espírito Santo de Deus a melhorar. Eu não sou o homem que fui ontem, mas amanhã eu espero em Deus estar um degrau acima, porque o Senhor está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua vida, está trabalhando para te aperfeiçoar. É isso que cremos. Aleluia. Nós não pregamos puritanismo. Não estamos aqui diante de anjos, de seres meramente espirituais. Somos humanos, irmãos. Mas nós pregamos uma vida que agrada a Deus, e disso nós não negociamos. Dia a dia, viver uma vida que agrada a Deus. Hoje eu errei. A Bíblia diz, irmãos, quando nós erramos, quando nós pecamos, seja com Deus, seja com o homem, só há um caminho: arrependimento, perdão e mudança. Arrependimento, perdão e mudança. Aleluia. E declaramos por fim que não negociamos a fé, porque foi isso que aprendemos com o nosso Senhor, e é isso que nós vamos continuar ensinando e praticando todos os dias. Que todos os irmãos não se sintam pressionados, mas recebam essa palavra como amor de Deus por essa igreja, por cada crente dessa igreja, por cada um dos filhos de Deus que Ele colocou aqui para servir. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu quero dizer a você que é um convidado nosso, que é um visitante, não estranhe. O pastor não prega sobre esses temas sempre, mas há momento que não há como fugir. O Senhor diz: é disso que vai falar. Pois, Senhor, a mensagem está dada. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar por cada um de nós, pelas nossas vidas, pelo desafio que o Senhor tem lançado a cada coração aqui. Eu não tenho que buscar aplicar essa palavra na vida de A ou de B. É de mim, é a partir de mim. Eu não fico preocupado, irmãos, quando alguém vem e chega aqui e diz: pastor, mas tem um irmão lá da sua igreja que está vivendo assim, 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 errado. Eu fico preocupado quando alguém chega e diz: pastor, você na sua igreja está ensinando tudo errado. Nós não estamos ensinando errado. Cada um faz as suas escolhas e presta conta delas diante de Deus. Mas a palavra está sendo ensinada, está sendo pregada em amor. Curva a sua cabeça. Sabe, irmãos, nós temos sido despertados por Deus nesses tempos para cada dia viver o evangelho genuíno, simples. Nós estávamos meditando nesse último trimestre sobre a suficiência de Cristo. Nós não precisamos melhorar esse evangelho, porque esse evangelho é perfeito. Glória a Deus. Nós não precisamos de invencionice. Nós precisamos tão somente crer e viver as verdades que o Senhor nos ensinou. É ela que transforma o homem. É ela que nos muda por inteiro. É ela que é poder de Deus para a transformação de vidas. E é nisso que nós somos desafiados todos os dias a prosseguir. Aleluia. Nosso Deus e Pai,
Nós te louvamos, Senhor, pela maneira como o Senhor vem tratando conosco, com que o Senhor vem nos moldando. O Senhor vem mostrando que o mundo tem uma forma e uma fórmula que não deve ser adotado pela igreja, que não transforma, que não regenera, que não salva, que não muda. Mas a tua palavra, os teus ensinamentos, o exemplo que o Senhor nos deixou, é esse o nosso alvo, é essa a vocação da igreja. E o que nós, Senhor, te suplicamos é que sejamos continuamente por Ti, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, instigados, impulsionados, impelidos a andar nessa direção. Obrigado porque o Senhor não desiste, porque o Senhor permanece trazendo, falando, mostrando. Assumimos diante de Ti a nossa pequenez, as nossas fragilidades, as imperfeições que temos e que o Senhor tão bem conhece. Mas é por saber que nós podemos melhorar, é por saber que nós temos um potencial tão grande para crescer como seres humanos, como servos Teus, como crentes em Cristo Jesus. É por saber que podemos atingir alvos maiores, é que o Senhor continua lançando a Tua palavra transformadora. E nós te louvamos por isso. Oh Deus, que a Tua obra nesta igreja, de mudança, Deus, de quebrar as estruturas humanas e fortalecer aquilo que é do alto, aquilo que é sublime, aquilo que é eterno, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito em nosso meio. Que esses 43 anos, ó Deus, seja um chamada de desafio para todo o Teu povo, para estarmos mais unidos, para estarmos, ó Deus, mais comprometidos com a missão da igreja e com o chamado pessoal, individual que o Senhor lançou sobre cada um de nós. Trata conosco. O Senhor tem liberdade, ó Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.